Olá, viajantes da fé! Hoje vamos embarcar na história de Adão e Eva, com suas desobediências, consequências, lamentações e busca pela redenção. Um lembrete da natureza humana e um alerta das consequências do pecado e da necessidade de reconciliação com Deus. Também apresentaremos os primeiros sinais da promessa de um Salvador que viria para redimir a humanidade e restaurar o relacionamento rompido com Deus. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos as histórias e ensinamentos da Bíblia com um olhar reflexivo. Apertem os cintos e vamos nessa. Imagine-se em um lugar de beleza inigualável, onde a grama é verdejante, as flores exalam perfumes inebriantes e os frutos das árvores pendem fartos e convidativos. Esse é o Jardim do Éden, um paraíso terrestre criado por Deus para abrigar Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Ao redor do casal, a natureza se apresenta em sua forma mais pura e exuberante. Animais de todos os tipos circulam livremente, sem medo ou hostilidade. O ar é puro e fresco, e a temperatura é perfeita, amena o suficiente para trazer conforto, mas quente o bastante para afastar o frio. Adão e Eva vivem em perfeita harmonia com Deus e com a natureza. Eles não conhecem a dor, a doença ou a morte. Sua vida é simples, mas repleta de alegria e paz. Deus os guia e os ensina sobre tudo o que precisam saber para viver em harmonia com o mundo ao seu redor. O casal passa seus dias explorando as maravilhas do Éden, colhendo frutos das árvores, cuidando dos animais e desfrutando da companhia um do outro. Eles vivem em um estado de felicidade perfeita, sem preocupações ou angústias. No entanto, em meio a essa vida paradisíaca, existe uma única proibição. Adão e Eva não devem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se encontra no centro do jardim. Deus esclarece que comer desse fruto traria consigo a morte e a separação de Deus. Apesar da felicidade que o cerca, a curiosidade sobre o fruto proibido começa a despertar em Eva. Ela se questiona sobre o que há de tão especial nesse fruto que Deus proibiu. As dúvidas a inquietam, e ela se sente tentada a desobedecer à ordem divina. Esses fatos nos convidam a refletir sobre a natureza humana, a tentação, a desobediência e suas consequências. É um lembrete de que, mesmo em meio à felicidade perfeita, a dúvida e a curiosidade podem nos levar por um caminho perigoso. A dúvida plantada na mente de Eva cresce a cada dia. Ela observa a árvore do conhecimento do bem e do mal com cada vez mais interesse, questionando-se sobre o que realmente se esconde por trás da proibição divina. Um dia, enquanto caminhava pelo jardim, Eva se depara com uma serpente, um animal astuto e enganador que observa o casal com olhos curiosos. A serpente se aproxima de Eva e, com uma voz suave e persuasiva, questiona: Deus realmente lhes disse que não podem comer de nenhum fruto do jardim? Eva responde: Deus nos disse que podemos comer de todos os frutos do jardim, exceto do fruto da árvore que está no centro. Dele não podemos comer, nem sequer tocar, sob pena de morrer. A serpente ri com ironia e diz: Mas Deus sabe que no dia em que vocês comerem esse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. As palavras da serpente despertam a curiosidade de Eva ainda mais. Ela se pergunta se realmente Deus a privou do conhecimento do bem e do mal. Será que comer do fruto proibido a tornaria mais sábia, mais poderosa, mais semelhante a Deus? A serpente, percebendo a hesitação de Eva, insiste: Não tenha medo. Comer esse fruto não os matará. Deus apenas sabe que no dia em que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva, tomada pela curiosidade e pelo desejo de conhecimento, cede à tentação e colhe um fruto da árvore proibida. Ela o come, e em seguida oferece a Adão, que, apesar de hesitar inicialmente, também cede à tentativa. No momento em que o fruto toca seus lábios, os olhos de Adão e Eva se abrem. Eles percebem sua nudez e sentem vergonha pela primeira vez. A inocência e a pureza que antes os caracterizavam sumiram, dando lugar à consciência do bem e do mal. A curiosidade e o desejo de conhecimento podem nos levar a tomar decisões precipitadas, que podem ter consequências graves. Consulte o Senhor através de suas orações,
e o Espírito Santo lhe revelará o caminho certo. Após cederem à tentação e comerem do fruto proibido, Adão e Eva experimentam uma mudança radical em sua percepção do mundo. A inocência e a pureza que antes os caracterizavam se dissipam, dando lugar à consciência do bem e do mal. Eles percebem sua nudez e se envergonham pela primeira vez. A paz e a harmonia que reinavam no jardim do Éden são quebradas. Os dois tentam se esconder de Deus, mas sabem que não podem escapar de sua presença. Deus pergunta a Adão onde ele está e ele respondeu, com medo e vergonha, que ouviu a sua voz no jardim, mas ficou com medo, porque estava nu. Por isso se escondeu. Muitas pessoas veem Deus como cruel e injusto, mas quando você medita na palavra dele, consegue ver como ele realmente é. Aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A lei foi dita e cumprida. Quem seria Deus se não tivesse cumprido o que falou para Adão? Alguém sem palavra, com certeza, e Satanás, o acusador, além de cobrar o cumprimento da palavra, iria desmoralizá-lo a fim de rebelar todos os anjos. No entanto, a história não termina na desolação. No coração de Deus, mesmo com a justiça feita, brotava a esperança de redenção, a promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que é a personificação do mal, ecoava através dos tempos, prenunciando a chegada de um Salvador que libertaria a humanidade das garras do pecado e da morte. Eles carregavam consigo a marca da desobediência, mas também a semente da esperança. Sua jornada continuaria fora dos muros do Éden, marcada por lutas, sofrimentos e aprendizados, mas também pela promessa de um futuro restaurado, onde a comunhão com Deus seria novamente possível. Um futuro promissor que se torna realidade em Jesus Cristo, o descendente prometido que veio para salvar o mundo. Eles vagaram por terras áridas e desoladas, guiados por uma mistura de medo e incerteza. A outrora natureza exuberante agora se mostrava hostil, com espinhos e cartões brotando do solo em resposta à maldição divina, dificultando o cultivo da terra e a obtenção de alimentos. A cada passo, uma lembrança do paraíso perdido os assombrava. A saudade da vida perfeita, da comunhão constante com Deus e da abundância de recursos naturais pesava sobre seus corações. Apesar da severidade da punição, Deus não abandonou seus filhos à própria sorte. Com compaixão, ele providenciou peles de animais para cobrir a nudez, garantindo a necessidade humana de proteção e decência. Ao expulsá-los do jardim do Éden, Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, impedindo o retorno de Adão e Eva e a possível obtenção da imortalidade por meios pecaminosos. Adão havia desobedecido ao Criador, aquele que criou todas as coisas para que vivessem um relacionamento. O que fez o homem? Desconsiderou Deus completamente, deixando que a sua própria vontade predominasse. E o que Deus fez quando o homem pecou? Primeiro, procurou pelo homem, porque ele já não estava no lugar que normalmente ficava, quando Deus passeava com ele no jardim. E depois Deus perguntou, onde estás? E o homem respondeu, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Adão respondeu de forma sincera, mas não tão específica e honesta sobre aquilo que havia feito. E Deus perguntou, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus fala conosco de forma direta, uma pergunta que vai diretamente aos fatos. E isso ofende muitas pessoas, porque toca na realidade de cada uma. Mas o ser humano, por sua consciência, nunca quis encarar as consequências dos seus atos. A sociedade sempre trabalha com meias verdades, e nunca com a verdade completa, que é direta, nua e crua, sem rodeios. Mas qual é o mal que Deus faz quando pergunta sobre algo que você ainda não disse a Ele? Você fala com Deus sobre o que aconteceu de forma superficial ou direta. O pecado nos distancia de Deus. Fale com Deus sinceramente, entre em detalhes, conte toda a verdade para Ele. Afinal, o que se pode esconder daquele que tudo vê? Diga, Deus me perdoe, eu estou falando com o Todo-Poderoso e o Senhor quer ouvir a verdade? Então perdoe os meus pecados em nome de Jesus. Ao falar com Deus, não podemos esquecer quem Ele é. Adão, tentando se livrar da culpa,
Respondeu que foi a mulher que Deus lhe deu como companheira, quem deu do fruto da árvore, e ele comeu. Deus então se volta para Eva e pergunta o que ela fez. Eva responde com a voz trêmula que a serpente lhe enganou, e ela comeu. Deus amaldiçoou a serpente, condenando-a a rastejar pelo chão e a comer pó pelo resto da vida. Deus se volta para Eva e diz que multiplicará grandemente a sua dor e o seu sofrimento na gravidez. Com dor, ela dará à luz filhos. E o seu desejo será para o seu marido, e ele lhe dominará. Deus se volta para Adão e diz que por ele ter dado ouvidos à sua mulher e comido do fruto da árvore que ele proibiu de comer, maldita será a terra por sua causa. Com muito trabalho ele comerá dela todos os dias da sua vida. Os espinhos e os cardos brotarão da terra, e ele comerá as plantas do campo. Comerá o pão com o suor do seu rosto até voltar à terra, pois foi dela que você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden e enviados para um mundo novo, cheio de desafios e dificuldades. Eles carregam consigo a marca da desobediência e as consequências de seus atos, porque a desobediência nos afasta de Deus e nos leva para um caminho de sofrimento e dor. Deus não abandonou seus filhos à própria sorte. Com compaixão, ele providenciou pele de animais para cobrir a nudez, garantindo a necessidade humana de proteção e decência. Ao expulsá-los do jardim do Éden, Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, impedindo o retorno de Adão e Eva e a possível obtenção da imortalidade por meios pecaminosos. No entanto, a história não termina na desolação. No coração de Deus, mesmo com a justiça feita, brotava a esperança de redenção. A promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que é a personificação do mal, ecoava através dos tempos, prenunciando a chegada de um Salvador que libertaria a humanidade das garras do pecado e da morte. Eles carregavam consigo a marca da desobediência, mas também a semente da esperança. Sua jornada continuaria fora dos muros do Éden, marcada por lutas, sofrimentos e aprendizados, mas também pela promessa de um futuro restaurado, onde a comunhão com Deus seria novamente possível. Um futuro promissor, que se torna realidade em Jesus Cristo, o descendente prometido que veio para salvar o mundo. Eles vagaram por terras áridas e desoladas, guiados por uma mistura de medo e incerteza. A outrora natureza exuberante agora se mostrava hostil, com espinhos e ervas daninhas brotando do solo, em resposta à maldição divina, dificultando o cultivo da terra e a obtenção de alimentos. A cada passo, uma lembrança do paraíso perdido os assombrava. A saudade do lar perdido e a incerteza do futuro pesavam sobre seus corações. A culpa pela desobediência e o medo do desconhecido os acompanhavam como sombras. A solidão se tornou uma companheira constante, intensificada pela ausência da comunhão com Deus que antes desfrutavam no Éden. Adão, antes responsável pelo cuidado do jardim, agora precisava trabalhar arduamente para garantir a sobrevivência da família. O suor do seu rosto se tornou um lembrete constante da maldição divina e da distância que agora o separava de Deus. Eva, por sua vez, enfrentava as dores do parto multiplicadas e a submissão ao homem, consequências da maldição divina. A maternidade, que antes seria uma fonte de alegria e realização, agora era marcada pela dor e pelo sofrimento. A cada dia que passava, a esperança de retorno ao paraíso diminuía. A espada flamejante e os querubins guardando o caminho da árvore da vida pareciam simbolizar a impossibilidade de reconciliação com Deus. Em meio ao desespero e à solidão, Adão e Eva tiveram que aprender a lidar com as consequências de suas escolhas. A fé em Deus se tornou um refúgio em meio à tempestade, um lembrete de que, apesar das dificuldades, Ele ainda os amava e tinha um plano para suas vidas. Adão, após uma vida marcada por dores e sofrimentos, sentiu o peso da idade e da proximidade da morte. Reuniu seus filhos e netos ao seu redor, transmitindo-lhes sabedoria e conselhos sobre a vida e a fé em Deus. Com a voz fraca, mas serena, Adão narrou a história da criação, da queda no Éden e da promessa de um Salvador. Ele instruiu seus descendentes a seguirem os caminhos do Senhor, evitando o pecado e buscando a justiça.
Algum tempo depois da morte de Adão, Eva também chegou ao fim de seus dias. Reuniu suas filhas e netas, compartilhando com elas as experiências vividas no Jardim do Éden, as dores do parto e a alegria de ver sua família crescer. Com palavras de amor e sabedoria, Eva instruiu seus descendentes a serem fortes e virtuosos, transmitindo valores como a compaixão, a paciência e o amor ao próximo. Adão e Eva, apesar de seus erros e fraquezas, deixaram um legado marcante para a história da humanidade. Sua história nos ensina sobre a natureza humana, as consequências do pecado e a importância da redenção. Através de seus descendentes, a promessa de um Salvador foi transmitida de geração em geração, culminando no nascimento de Jesus Cristo, o Messias esperado que veio para salvar o mundo do pecado e da morte. Essa história é um lembrete constante da nossa necessidade de Deus e da sua graça redentora. É um convite para vivermos de acordo com seus ensinamentos, buscando a justiça, o amor e a comunhão com Ele. Ainda hoje o pecado continua afetando nossas vidas de várias maneiras. Sabemos que quando fazemos algo errado, sentimos culpa, o pecado prejudica relacionamentos. Mentiras, traições e egoísmo afetam nossa conexão com os outros, resultando em sofrimento físico, emocional e espiritual. Ele quebra a harmonia original da criação. Precisamos de redenção. Jesus Cristo oferece perdão e restauração através de sua morte e ressurreição. O pecado é uma realidade presente, mas a esperança está em Deus e na busca pela retidão. A confissão e o arrependimento são passos essenciais para nos libertarmos do peso dos pecados passados. Quando confessamos nossos pecados e nos arrependemos, recebemos o perdão de Deus e somos purificados de todos pela nossa culpa. Isso nos liberta do peso dos pecados passados e nos dá uma nova chance de recomeçar. A sinceridade é fundamental para transformar nossas vidas. Ore sinceramente, buscando a orientação de Deus e pedindo perdão pelos erros. Transforme suas fraquezas através de boas atitudes. Abandone completamente os erros e force-se a ser melhor. Reconheça que precisa de Jesus para ser salvo. A verdadeira sinceridade vem da verdade do pecado e leva à mudança de vida. Lembre-se de que o arrependimento vem do coração e se reflete em suas ações. Se você deseja essa intimidade com Deus, então saiba que esta maravilhosa Bíblia ilustrada da família está escrita em linguagem simples e atraente e repleta de belas e criativas ilustrações. As crianças de pouca idade vão amar ficar olhando as ilustrações coloridas, enquanto a história é lida para elas em voz alta. Já as crianças maiores e os adultos vão gostar de ler as histórias por si próprias, contendo cerca de 300 ilustrações de página inteira, que ajudam a contar as histórias do Velho e do Novo Testamento. Esta Bíblia ilustrada da família terá o dom de conquistar o coração de toda criança. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e seu comentário abaixo. Clique no sininho para acompanhar a jornada bíblica completa do canal, a Bíblia reflexiva do começo ao fim. Assista agora o primeiro da playlist que explica a criação. E até lá!